Recentemente eu venho comentando muito com vocês a respeito do nosso querido Dolph Ziggler, né? Por quê? Porque o Dolph Ziggler mais uma vez está passando por uma fase onde ele acaba sofrendo diversas derrotas. Ele já passou diversas vezes por essa fase e é justamente por isso que eu faço a pergunta: será que a gente deveria ter pena do Dolph Ziggler? Será que a gente deveria ter dó dele ali, da forma como a WWE trata ele? Porque é o seguinte, o Ziggler, ele passa por isso há muito tempo. Desde que ele chegou na WWE ali, a primeira luta que ele teve já foi uma derrota. Ele sempre demonstrou ser alguém que iria ser uma pedra no sapato de adversários de main event. Então caras ali, tipo na época que ele chegou, Batista, John Cena, Randy Orton, Triple H, Edge, esses caras aí, eles iam ter dificuldade para rivalizar com o Ziggler, porém passariam pelo Ziggler. O Ziggler não teria moral para passar desses caras. Mas pelo menos no mid-card esperava-se que o Ziggler então pudesse ser alguém ali que iria fazer frente, que iria dominar. E de fato, ele teve até certos momentos no mid-card onde ele teve ali o título intercontinental, onde ele já esteve então esse pequeno destaque, já teve o título americano, mas o principal dele foi o intercontinental mesmo. Entretanto, muitos sempre esperavam que em algum momento o Ziggler teria o momento dele de main event, teria um momento dele onde ele chegaria num nível do mesmo dos caras ali, né? Tipo Triple H, Batista, pelo menos não no sentido de conquistas, mas estar ali equivalente. Por exemplo, ele poderia ser o que o Seth Rollins é hoje, sabe? Ele pode perder pra esses caras, mas pode ganhar desses caras. E se perder pra esses caras, às vezes é roubado. Ou se ganhar desses caras, às vezes ele precisa roubar, mas pelo menos ganha, sabe? Ele bate de frente. Poderia ser o Seth Rollins, ele poderia ser um Braun Strowman. É que o Braun Strowman já é meio difícil comparar porque a gente tá falando de um cara gigante, um cara monstro. Mas eu pego o exemplo do Seth Rollins, que é um cara mais ou menos ali do mesmo peso, mesma altura, mesmo estilo. Pelo menos quando eles estão como heel, embora, claro, o Seth Rollins vem mudando ultimamente pra um cara mais sério e menos fujão, embora continue sendo um pouco covarde às vezes. Mas o ponto é, esperava-se que o Ziggler faria essa conversão dele, né? Subiria ali de mid-card para main event, nem que fosse por um período ali de um ano. Houve um momento onde ele vira Mr. Money in the Bank e aí falaram, bom, ele vai fazer o cash-in, vai virar esse cara. Ele faz o cash-in, ganha o Mundial lá, né? O título de ouro. E então, depois de fazer aquele cash-in no Del Rio, que foi inclusive um dos que a galera mais comemorou, mais ficou contente, infelizmente ele passa por um problema de saúde, passa lá então por uma lesão e perde o título por conta disso ali, né, bem rapidamente. Agora, depois, quando ele retorna, nunca mais a WWE dá uma nova oportunidade para ele recuperar um título mundial. O motivo disso a gente nunca entende, porque o Ziggler ele foi bem em vendas, ele pode não ser entre os tops, mas ele foi bem, comparado até com outros nomes que já ganharam o mundial, por exemplo o Jinder Mahal. O Jinder Mahal ganhou o mundial e o Ziggler não, sabe? É umas coisas assim que você não consegue entender por quê. Qual a razão, né? O Ziggler, ele sempre teve talento em ringue. O Ziggler, ele consegue manter um bom personagem tanto quando atua como heel como atua como babyface. Quando ele atua como babyface, muita gente consegue torcer pra ele loucamente ali, né? A nível Daniel Bryan em alguns momentos ali. Ele conseguia ser um top babyface ali, muito querido pelo público. A forma como ele conseguia se resistir ali, a forma dele de underdog era impressionante, tanto que aquilo que ele faz no Survivor Series 2014 é extremamente emocionante, né? É extremamente marcante, depois ele recuperando o título Intercontinental contra o Luke Harper ali, todo mundo esperava que, caramba, o Ziggler vai a partir de agora engrenar definitivamente. E toda vez que parece que vai, não vai, né? Ele até hoje não teve um momento na WrestleMania, não teve vitória em WrestleMania, toda vez ele então chega na WrestleMania ele perde, até então não tinha tido nenhum combate individual em WrestleMania. Nem que ele tinha chegado na WrestleMania e perdido. Não, ele não tinha nem tido combate individual. E quando foi ter, foi contra o Otis, nessa última WrestleMania. E pra piorar, ele perdeu pro Otis. A gente não tá falando do Ziggler perdendo para um Kevin Owens, do Ziggler perdendo para um John Cena, do Ziggler perdendo para um Randy Orton, para um AJ Styles. A gente tá falando do Ziggler perdendo para o Otis. É isso que a gente tá falando, dele perdendo para o Otis. Mais recentemente, perdeu até sem ajuda, sem nada ali da Mandy Rose. Perdeu limpo pro Otis. Então, é aquela história. É uma desvalorização enorme num superstar que poderia ser muito melhor aproveitado. Quando eu digo que ele é desvalorizado, é no sentido de que ele poderia ser melhor aproveitado. E não no sentido que a WWE tratou ele como um jobber. O Ziggler tem conquistas importantes na carreira. O Ziggler
tem momentos importantes na carreira. O Ziggler não é alguém ali que foi tratado igual um lixo. Pra mim, desvalorização é tipo Cesaro, que não ganhou quase nada, tá ligado? Seria isso. Seria tipo um Sami Zayn atualmente. Agora, o Ziggler não. O Ziggler teve um momento sim ali que ele teve um certo destaque. Agora, poderia ser muito melhor aproveitado, principalmente nesses últimos anos. Aí, às vezes, ele recebe chances pra disputar o título mundial, mas não consegue ganhar. Só serve ali pra ser escada dos demais. Só serve ali pro campeão passar por cima, pro campeão ter um adversário de transição. Ele é um lutador escada, né? Eu falei isso anos atrás e repito. O Ziggler é um lutador escada. Ele serve pra ser um cara ali que tem brilho, né? Que rouba o show, como é o slogan dele. Pro pessoal prestar atenção na luta, acreditar nele e aí o adversário dele ganhar dele. E conseguir se elevar, conseguir ficar over, derrotando um cara que se destacou bastante ali, mas não foi para ele. Então, ele é um lutador escada eternamente. Agora, deveríamos ter pena dele, porque ele já teve oportunidades para sair da WWE diversas vezes. Diversas vezes. E você pode ter certeza que fora da WWE ele seria um rei. Seria um rei em qualquer lugar que ele fosse. E assim, talvez não fosse o principal nome da empresa que ele fosse lutar, mas estaria entre os principais. Só que ele não quer, ele já falou isso, ele gosta da WWE, ele não liga muito para essa questão de push. O negócio dele é estar na WWE e ficar marcado na história, ser um dos grandes personagens ali dentro. Então, o Ziggler, ele tem muito disso, né? Ele não se importa tanto, ele não tem aquela ambição enorme de ter uma carreira vitoriosa. Ele só quer ser um cara ali, né, que fez história dentro da WWE ali, por conta do seu personagem, por conta de histórias lá dentro. Então, eu entendo isso dele. Então eu acho que é por isso que a gente deveria ter tanta pena dele, sabe? Eu acho que essas derrotas aí que ele vem tendo nos últimos anos, sabe? Eu acho que nem deve mexer tanto com ele e não deveria mexer com nós, porque já deveríamos estar acostumado com essa forma como o Ziggler é trabalhado. Ele é trabalhado dessa maneira há muito tempo. E não vai mudar isso, sabe? Não vai mudar. Cada vez mais que ele for envelhecendo, dificilmente ele vai conseguir passar desse perfil, né? Então, eu acho que pena a gente não deveria ter do Ziggler, não. Ele já teve suas chances, tem um salário bom na WWE, renovou o contrato aí de uma forma até que legal. Então, o Ziggler eu acho que é alguém que sim, deveria ser melhor valorizado. É ridículo o que estão fazendo com ele. É ridículo que já tenham valorizado mais alguns nomes tão inúteis e o Ziggler não. Mas, pena, eu acho que é um pouco demais, né? Porque ele sabe muito bem onde ele está se metendo e mesmo assim continua. Então, acho que a gente não deveria ter pena do Dolph Ziggler de maneira alguma.